Amém. Obrigado, irmão Derceu. Irmãos, vamos em pé fazer a leitura do texto de hoje. Nós temos estudado aqui na igreja o texto de 1 Timóteo, né? E já estamos no capítulo 3. Claro que a gente dá uma parada, né? E olha outros textos da Escritura, para que a igreja fique bem alimentada, né? Não dá para estudar só a epístola, a gente tem que estudar livros proféticos, poéticos e assim por diante. Hoje nós vamos encerrar a nossa sessão sobre os diáconos. Semana passada, 1 Timóteo 3, verso 8, semana passada nós fizemos a primeira parte sobre o diaconato e hoje nós faremos o encerramento, tá? 1 Timóteo capítulo 3, do 8 ao 13, quem fará a leitura para nós hoje é o irmão Antônio, e ele vai estar então lendo para nós. 1 Timóteo 3, versos 8 e 13, nós usamos aqui na nossa igreja a NVI. Caso você não tenha, você pode acompanhar no telão ou na sua tradução também, não tem problema nenhum. Vamos juntos. Boa noite, irmãos. Boa noite. 1 Timóteo 3, do verso 8 ao 13. Todo mundo achou? Amém. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Antônio. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. E essa palavra, Senhor, que foi lida, ao ser exposta, ao ser explicada, que ela produza vida. Que ela produza transformação nos nossos corações. Como o irmão Derceu falou, o século é mau, o mundo é mau. E nós precisamos da Tua graça, então. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Muito bem, irmãos. Então, nós iniciamos semana passada o tema Ministério do Diaconato, né? Eu falei, e você tem essa pregação, né, no nosso canal do YouTube. Você pode compartilhá-la com alguém que você queira. E a pregação da semana passada, eu refiro-me, essa também estará, mas semana passada. Semana passada eu expliquei mais a parte histórica. Nós fomos para Atos 6, né? Eu expliquei toda a parte histórica sobre o diaconato. Eu não vou fazer isso de novo porque ficaria muito cansativo e longa a mensagem. Mas eu vou resumir aqui. Se você tiver uma dúvida, você pode ir lá no nosso vídeo ou no Facebook também, tá? Na página da nossa igreja. Também, se você não se inscreveu lá, não curte lá, curte lá. Então, o que é o diaconato para nós hoje? Para nós, hoje, o diácono é um obreiro. A gente chama o diácono as pessoas que estão na porta. Hoje estão ali o irmão Getúlio, o irmão Ivonete, outras vezes está o irmão Manuel, a irmã Margarida, outras vezes está... E assim por diante. Então, para nós, o diácono ele é um obreiro, na nossa mentalidade moderna, né? Um obreiro. São os ajudantes do pastor. Mas não era assim no tempo dos apóstolos. Tá? No tempo dos apóstolos, os diáconos, como nós falamos semana passada, eles não eram obreiros, eles eram líderes. Em Filipenses capítulo 1, versículo 1, você tem ali os bispos e os diáconos. Bispo é um termo que em grego quer dizer
que é um traço do pastor. Pastor na Bíblia é chamado de bispo. Por que a gente não chama o senhor de bispo Samuel? Porque a Igreja Batista não usa esse termo. Mas não seria errado. Mas não usa e não me chame assim. Porque na nossa cultura, essa questão do bispo tornou contornos inadequados. Então, pode me chamar de pastor, ou Samuel, ou irmão, sei lá, qualquer coisa. Mas assim, era assim. Os pastores cuidavam da vida espiritual dos irmãos e eles tinham líderes auxiliares, que não eram líderes junto com os pastores no sentido de não estarem subordinados aos pastores, estavam, mas eram líderes auxiliares. Eles cuidavam da área social da igreja. Nós temos isso mais claramente em Atos capítulo 6. Os diáconos hoje são homens e mulheres, diáconos e as diaconisas. Mas no Novo Testamento, diáconos eram apenas homens. E nós vemos isso em Atos 6, verso 3. É onde fala ali que era para ser separado 7 homens. Tá? Atos 6, verso 3. 7 homens. Por que tinha que ser homem? Porque a autoridade eclesiástica foi dada uma responsabilidade e o peso aos homens. Né? Então, por isso que os pastores são homens e os diáconos também eram homens. Lembrando que hoje, para nós, o diaconato ganhou outros contornos, né? É o obreiro. Então, não precisa se assustar que se você é diaconisa, vai continuar sendo, tá? É que o termo era outro, era diferente. Então, claro, aí você fala, tá, pastor, mas o que significa a palavra diácono? A palavra diácono é uma palavra grega que significa servo. Então, se você observar na sua Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, o pastor, ele teria que ser o exemplo dos fiéis. O diácono, por sua vez, teria que ser o exemplo de obreiro. Então, se você quer saber como que um obreiro tem que ser, você olha para o diácono. Se tu quer saber como é que um crente tem que ser, tem que olhar para o pastor. Claro que isso é o ideal. Nenhum diácono é um exemplo fiel de obreiro, bem como nenhum pastor é um exemplo fiel de crente. Porque todos somos pecadores. Mas isso é algo que o diácono e o pastor devem buscar, a perfeição. Paradoxalmente, sabendo que jamais alcançarão. Então, nós temos ali os presbíteros, que eram os pastores da igreja, também chamados de bispos, também chamados de pastores, e os diáconos, que eram os pastores, que eram líderes, não eram pastores, líderes auxiliares dos pastores, que ajudavam o pastor em tantas áreas, mas enfaticamente no serviço social. Paulo, então, falará do versículo 8 ao versículo 12, que para ser diácono não podia ser qualquer pessoa, tá? Não é qualquer um. Hoje em dia, infelizmente, é assim, né? Vem um recém-convertido, tá meio perdido, né, na igreja, né? Não sabe o que vai fazer, né? Aí o que a gente fala? Põe pro diaconato, põe lá receber a porta, põe para ajudar a Lene na ceia. Faz virar diácono esse homem, né? Por que é assim? Porque para nós diácono é um obreiro. Na nossa cultura, o diácono é um obreiro. Então a gente coloca. Mas entendendo numa visão de Novo Testamento, que eram líderes, será que um recém-convertido poderia ser diácono? Não. Será que alguém que está mal chegando pode ser diácono? Não poderia. Então o diácono vai ser esse exemplo. Então, qual é a relevância desse texto para nós? A relevância é que se a gente quer saber como é que é ser um servo na casa de Deus, se a gente quer saber como é que é ser um obreiro aprovado, a gente olha para o diácono. Então, eu e você fomos chamados para a salvação e fomos chamados para servir a Deus. Tá? Então, vamos lá. Nós vemos do verso 8 ao 12 4 características de um servo. A primeira característica vimos semana passada, eu não vou repetir tudo, vamos só fazer aqui, dar uma passadinha por cima. São 4 características. Característica número 1, integridade.
Teria que ser íntegro. E aí nós temos na integridade, verso 8, 4 características do diácono, né? Característica número 1, eles tinham que ser dignos. A palavra dignos também pode ser traduzido por exemplares, alguém que tem uma boa reputação. Respeitáveis, algumas traduções trazem o termo grego ao invés de como dignos. Respeitáveis. Moral da história. Quem é digno? Digno é aquele que tem um bom testemunho. Então, para ser diácono, na época de Paulo, era alguém que a família dizia, ele é um homem íntegro. Os familiares diziam, ele é um homem íntegro. Os vizinhos diziam, ele é um homem íntegro. A igreja dizia, ele é um homem íntegro. Os colegas de trabalho diziam, ele é um homem íntegro. Pronto, esse pode ser diácono. Esse pode ser diácono. Agora, se a família diz, isso aí, ó, duas caras, é crente aqui dentro, é crente lá na igreja e aqui é um demônio. Assim vai, né? É crente dentro da igreja, mas no trabalho ele é um galinha. Né? Então aí não pode ser diácono. Segunda característica, eles deveriam ser homens de palavra. Jesus fala no Sermão do Monte, seja o teu sim, sim. Seja o teu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Então a palavra de um homem deve ser certeira. O homem, quando ele diz que vai fazer algo, o diácono, ele vai fazer. E se ele diz que ele não vai, ele não vai. E se ele diz que ele vai parar, ele vai parar. Ele vai parar de fazer, porque ele é um homem de palavra. Agora, se naquela época o cara dizia que ia, mas não ia. Dizia que não ia, mas ia. Dizia que ia parar e não parava, não pode ser diácono. A terceira característica é que eles não podiam ser apegados a muito vinho. Lembre que a Bíblia não proíbe necessariamente você usar é ótimo, né? Você beber vinho, né? Senão, a Bíblia não tem uma proibição. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em Coca-Cola, né? Glória a Deus por isso, né? Foi transformado em vinho. Mas o problema da Bíblia não é essa questão tão pontual. O problema da Bíblia é com a pessoa que está excessivamente com o copo na mão. Não é adequado para um líder da igreja toda hora estar com uma taça de vinho. Isso não é adequado, né? Toda semana, todo dia, toda hora, não toma água, não toma nada, só vinho. Não é adequado. E claro, a embriaguez também não. A Bíblia fala, né, não vos embriagueis com vinho, né? A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 9, uma lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus. E dentre essa lista está os bêbados, que não herdarão o reino de Deus. E aqui nós podemos elencar os viciados também. O vício também é algo que não condiz, né, para um diácono, né, ser viciado em qualquer coisa. E por último, nós falamos também ali dele ser apegado, verso 8, aos lucros desonestos, que algumas traduções trazem ambiciosos. Então, o que é alguém ambicioso? O que é alguém que é amigo de lucros desonestos? É alguém que está disposto a ficar rico a qualquer custo. Isso não é adequado para um líder da igreja, querer ficar rico a qualquer custo. Nem para o pastor e nem para um diácono, e nem para ninguém, né? Nós vamos prosperando conforme o nosso trabalho e a vontade de Deus. Mas nós não devemos pagar um alto preço para enriquecermos. Tá? Muito bem, então esses são os 4 traços de um homem íntegro. Em primeiro lugar, então, retomando, é a dignidade. Em segundo lugar, um homem de palavra. Em terceiro lugar, é alguém que não é apegado a vinho. Em quarto lugar, é alguém que não é apegado a lucros desonestos. Versículo 8. Segundo lugar é que alguém que tem fé no sacrifício de Jesus. O diácono, verso 9, ele deveria ter fé no sacrifício de Jesus. E o verso 9, ele é um contraste com o verso 8. O verso 8, Paulo fala o que o diácono não pode estar apegado, que é a bebida e ao dinheiro. Agora no verso 9, ele diz o que o diácono
tem que estar apegado. O que ele tem que estar apegado? Ao mistério da fé. Termo mistério. Termo mistério é uma alusão ao Antigo Testamento. Falamos sobre isso, né? Quando a gente pregou a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, que falava do mistério, né? Que estava oculto. Lembram disso? O mistério que estava oculto. O termo mistério, na literatura de Paulo, significa o Antigo Testamento. Desde Gênesis é anunciado Jesus Cristo. Quem fez o curso aqui comigo do Pentateuco, já entregaram o texto de 10 linhas? Ainda não, é uma benção. Tá? Entregar lá. Então você vai ver assim: porém, inimizade entre ti e a mulher. Mas vai vir alguém da descendência dela. Você ferirá o calcanhar e ele pisará na tua cabeça. Quem é esse? Jesus. É um mistério. Quem é esse? Sem Novo Testamento na mão, quem é esse? Então o mistério foi revelado. E então Paulo chama isso aqui de mistério da fé. Versículo 9. Então o mistério da fé é alguém que está pegado no mistério da fé, é alguém que realmente crê na obra da cruz. Você tem que crer que Jesus morreu pelos teus pecados. E eu quero te perguntar essa noite: você crê que Jesus é Deus, feito homem, e morreu por ti? Você crê que Ele é o Emanuel, Deus conosco? A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra estava com Deus e era Deus. Jesus e o Pai têm a mesma natureza, que é a natureza divina, não são dois deuses diferentes, são o mesmo Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que na tradição católica vai ter o sinal da cruz, que é uma forma que os cristãos antigos encontraram de falar da Trindade, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós protestantes não temos esse hábito, né? Mas o ponto é, desde os primórdios, o que Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo é anunciado. E então João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era a palavra estava com Deus e era Deus. Aí João 1,14 diz: a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus se fez carne. Ele é Deus como o Pai dele, como o Espírito Santo, e se fez carne. E ele morreu pelos teus pecados. E agora você está salvo, porque você crê nisso. Agora Paulo faz um adendo, Paulo faz um parênteses no verso 9. Ele diz que os diáconos deveriam estar apegados no mistério da fé com a consciência limpa. Isso significa o quê? Significa que o diácono não pode simplesmente falar da boca para fora que ele crê, se ele não crê. Recentemente eu vi um testemunho de um pastor que ficou muito conhecido anos atrás. Não falarei o nome dele. Vou até tomar uma água agora, que alguns irmãos me olharam. Fala, pastor, olha a fofoca, irmão. Vamos se controlar aqui, tá? Esse pastor, ele ficou muito famoso. O nome dele começa com a letra. Não tô brincando, né? E esse pastor ficou muito famoso contando o testemunho dele e tudo mais. Aí recentemente morreu. E quando ele morreu a reputação junto. Porque foi descoberto quem ele era fora do altar. E então foi descoberto que ele era envolvido com substâncias ilícitas, com bebedeira, com festança, com botecagem, com boteco, más amizades. Um homem envolvido em coisas ilícitas. E então, irmãos, a parente dele disse assim: fazia 5 anos que ele já não estava nos caminhos de Deus. E eu digo para vocês, irmãos, não fazia 5 anos que ele estava nos caminhos de Deus. Ele nunca esteve. A Bíblia fala em 1 João capítulo 2, versículo 19: saíram do meio dos nossos, porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido entre nós. As pessoas precisam ter um verdadeiro encontro com Cristo. Decorar versículo bíblico até Satanás decora. Em Mateus capítulo 4, Satanás aparece para Jesus e Satanás cita a Bíblia. Não basta saber versículos de cor. Você tem que ter a consciência limpa, que você realmente crê aquilo que você professa.
Então, assim, trazendo para nós, hoje eu pergunto para você que trabalha aqui na igreja, no Data Show, você que trabalha no som, você que trabalha na porta, você que está agora trabalhando, vai trabalhar com a Nara, você que trabalha no Ministério Infantil, você que vai começar a dar aula aqui, tem uns irmãos que vão começar a dar aula, irmãos. Olha só. Você que vai começar a pregar daqui a um tempo, você que vai começar a tocar algum tempo, você que trabalha na diretoria. A pergunta para nós é a seguinte. Obrigado. A pergunta para nós é a seguinte. Nós cremos no que pregamos ou pregamos da boca para fora? Nós realmente acreditamos que há 2000 anos atrás um judeu foi pregado na cruz ou não? Nós cremos que um judeu que é Deus, que não é um mártir, ele não é um exemplo, ele não é um sábio, ele é o Deus Emanuel, ele é a promessa, ele é o mistério revelado. Você crê nisso ou você não crê? Você daria sua vida por isso ou não daria? Então o obreiro da casa de Deus, ele tem que ter isso no peito dele. Eu creio no Filho de Deus, eu creio no Filho de Deus que ele morreu pelos meus pecados. Segundo lugar, versículo 10. O obreiro tem que ser analisado antes de entrar para a obra e ele tem que ser aprovado ou não. O diácono do tempo de Paulo era exatamente isso. O versículo 10 diz que os candidatos ao diaconato, eles deveriam ser, verso 10, experimentados. O que quer dizer a palavra experimentados? Também é traduzida em algumas traduções como provados. Eles deveriam ser analisados. Alguma tradução traz assim, dê algumas tarefas para eles. Sabe, irmãos, muitas pessoas querem ser diáconos porque veem os diáconos ali na frente, veem os diáconos com a cara de simpáticos ou veem o diácono ajudando. Muitas pessoas querem entrar pro louvor, muitas pessoas querem tantas coisas, mas não sabem do que estão falando. Não sabem do que estão falando. Então, por exemplo, o diaconato, hoje, ele teria que ter um viés mais social. Então, eu pergunto para você que deseja ser diácono um dia, você, meu irmão, que deseja ser diácono um dia, quem sabe Deus futuramente te levante como líder auxiliar do pastor, meu irmão. Amém. E eu pergunto para você, glória a Deus, eu pergunto para você, você está pronto para ir no Becker? Para visitar um irmão que esteja internado? Você está pronto para visitar as famílias que estão passando necessidade? Você está pronto, né? Então, às vezes, a gente só quer, muitas vezes, o status, mas não quer fazer o que tem que ser feito. Então, tem que ser experimentado. E o versículo 10 diz, olha, se ele for, se não tiver nada contra ele, aí então, que eles então atuem então, no diaconato. Mas fora isso, não. Sabe, irmãos, eu acho que nós precisamos levar mais a sério os ministérios. Às vezes a gente tem colocado as pessoas para trabalhar na obra sem nenhum tipo de preparação. Nós temos colocado pessoas para trabalhar na obra de Deus sem nenhum tipo de preparação. E a culpa, claro, principal é do pastor, com certeza, porque ele é o líder. Mas isso se reflete. Pessoas chegam arrastando o pé na igreja. Foi, irmã? Tô aqui porque eu tô na escala. Senão, nem estaria aqui. Irmão, onde é que, se ela estivesse em processo de verso 10, de experimentação, ela passaria ou não? Porque a obra de Deus a gente faz com amor. 1 Coríntios capítulo 13 diz, né? Mesmo que eu dê o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada será. Tudo é com amor. Quem me conhece, sabe. Eu preparo a pregação com amor, eu atendo com amor, eu faço tudo com amor. Então, irmão, você tem que amar o que você faz na igreja. Não adianta você trabalhar na porta, no Ministério Infantil, no Data Show, pregando, tocando e vir arrastando os pés. Não dá? Você tem que vir com amor.
E talvez a Igreja Batista precise preparar um programa de ensino teológico. Ah, eu vou lá ajudar o Samuel. O Samuel? Eu não morri por você. Você não vem ajudar o Samuel. Você vem ajudar a Deus. Paulo diz que ele é cooperador de Cristo. Você está na porta porque você quer um culto abençoado já, onde a pessoa se sinta bem na recepção. Você está no data show porque você quer que as pessoas acompanhem a pregação e os louvores para Jesus. Você vai preparar a escola bíblica porque você quer que essa igreja cresça espiritualmente. Você vai ficar com o ministério infantil porque lá está a igreja do amanhã. E não é o Samuel, não é a igreja, é Cristo. E isso tem que ser trabalhado antes da pessoa entrar no ministério, porque senão ela acaba se perdendo no meio do caminho. Então, primeiro lugar, versículo 8. A pessoa tem que ser íntegra. Segundo lugar, nós vemos no versículo 9 que ela tem que ter fé no sacrifício de Jesus Cristo. Terceiro lugar, no versículo 10, ela tem que ser analisada e aí sim aprovada. E então nós entramos no último tópico, versículo 11 e 12, que é um tópico também muito interessante. Verso 11 e 12 é a família do diácono. A família do diácono. Vou tomar uma água aqui. A família do diácono. E Paulo inicia falando com a mulherada. O termo que está ali no versículo 11 na NVI é mulheres, mas é o sentido de esposas. Se você pegar, por exemplo, a NTLH e a Almeida Corrigida Fiel, não tem a palavra no verso 11, mulheres. A palavra que está ali é esposas. Confere, irmão Derceu? Sim. Sim, viu? Porque o sentido de mulheres ali, do verso 11, NVI, é de mulheres dos diáconos. Esse é o sentido. Algumas pessoas pensam que é diaconisas. Não, o termo grego ali é mais para esposas do que para diaconisas. Lembre que o termo diaconisa não existe na Bíblia. Então vamos lá. O diácono tem que ter uma mulher exemplar. Como tem que ser a mulher do diácono? Verso 11. Ela tem que ter 3 características. Primeira característica, ela tem que ser uma mulher digna. Observe. O mesmo termo que é usado para a mulher no verso 11, que é digna, é o mesmo termo usado para o homem no verso 8, digno. Então você observa que o casal diaconal tem que ser digno. O casal diaconal tem que ser um casal com uma boa reputação. Aí volta, a família, Provérbios 31, que é o da mulher virtuosa e tal, diz assim: o marido dela e os filhos dela a elogiam. Isso é uma esposa de diácono. Tá? A gente chama de diaconisa aqui, mas, enfim, não nos prendamos com esses termos. O diaconisa é serva. O ponto é o seguinte: ela tem que ter um bom testemunho. O marido dela diz: ela é uma mulher de Deus. Os filhos olham para ela e dizem: a mamãe é de Deus. Mulher de Deus. A vizinhança diz: eis uma mulher de Deus. A igreja diz: aquela mulher é uma mulher de Deus. Ela no trabalho, se ela trabalha fora, as pessoas que trabalham com ela dizem: ela é uma mulher de Deus. Então, eis uma diaconisa, eis uma esposa de diácono, eis uma obreira, porque ela é digna. Agora tem muitas mulheres, irmãos, atenção, que eu vou até tomar água agora. Tem umas mulheres que dizem assim: o diácono é ele. Já ouviu essa expressão? O diácono é eu ou é tu? O Amadeu? Não, é tu, é eu, amor, mas... Então é tu. Muitas mulheres, elas boicotam o ministério do próprio marido. Muito se fala que a mulher é frágil, né? Tem até aquela música da harpa, né? Dizem que a mulher tem sexo frágil, né? Mas que mentira absurda, né? Não é da harpa? Poxa, me distraí aqui.
A Bíblia diz que a mulher é frágil, diz, está lá em 1 Pedro, capítulo 3. A mulher é frágil, a mulher não é fraca. Ela é frágil, mas ela não é fraca. Olha só, Provérbios capítulo 14, versículo 1. Você conhece o texto? A mulher sábia, a força dela, ela edifica o seu lar. Olha a força da mulher. Mas a mulher tola, ela derruba com a ajuda do marido. Ela derruba com as suas próprias mãos. Muitas mulheres têm dito, ele que trabalha na igreja. Quem é que é o obreiro? Eu ou é tu? Quem é que está na escala? Eu ou é tu? Quem é que é o pastor? É eu ou é tu? Quem é que é o diácono? É eu ou é tu? Por isso que aquela frase, por trás de um grande homem ou uma grande mulher, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Nenhum homem será grande ao lado de uma mulher pequena. Por isso, tanto o homem quanto a mulher, na hora que estão namorando, precisam focar mais na pessoa do que nos carinhos. Porque você tem que ver se aquela pessoa vai edificar ao teu lado ou ela vai destruir o que você quer construir. Por isso eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, a Vanessa. Ela faz as postagens, ela me ajuda por causa da minha visão, me ajuda muito. Ela canta, ela prega. E ela poderia dizer, eu não sou pastor. Pastor aqui é tu. Mas ela não faz isso. Então, a mulher do obreiro, ela tem que ajudar ele. Então ela tem que ter uma boa reputação. A segunda característica, depois de dignos, é que ela não pode ser caluniadora. Mas ela tem que ser sóbria. Então, como é que o homem vai ter reputação? Se a mulher dele está nos cantinhos da igreja. Como é que ele vai ter reputação se a mulher dele está lá no WhatsApp, no Facebook, dando indireta? Tem pessoas que não sei... Já que as pessoas postam coisas assim, né? Tem gente que não sei o que, não sei... Sempre dando uma indireta para alguém, sempre querendo atacar alguém. Sabe? Mulheres que você fala assim, olha, elas não conseguem entender o texto de Tiago. O que Tiago fala? A língua, ela é como uma fagulha na floresta. Né? Você já viu aqueles incêndios da Amazônia? Começou com um galho queimado e vira tudo destruído. Então a mulher do obreiro tem que cuidar da sua língua. Ela tem que saber disciplinar suas palavras. A mulher do obreiro deve abrir a sua boca para edificar, não para destruir, para curar e não para adoecer, para abençoar e não para amaldiçoar. Sim, a mulher do pastor, do diácono, do obreiro, é uma bênção. A Bíblia fala que aquele que encontrou uma boa esposa encontrou um presente de Deus. Don't break my heart. Então, essa é a mulher. Agora o verso 12, depois de Paulo espancar a mulher, ele vai com o mesmo bastão para cima dos homens. E no verso 12, então, ele já inicia falando com os homens. O homem, né, o diácono, ele tem que ser marido de uma só mulher. A expressão marido de uma só mulher tem dois sentidos. Sentido número 1, monogamia. A poligamia foi aceita na Bíblia a partir da queda, mas nunca foi ideal. Por isso que Deus só deu uma mulher para Adão e não várias. Você sabe por que o homem tem que ter só uma mulher, né? Para não ter muitas sogras. Meu irmão, mas Deus me revelou esse sonho, tá? É pra isso, né? Uma já dá problema, né, irmão? 30 sogras, né? Sabe que o Salomão tinha 700 sogras. Que coisa, né? Terrível isso, né, irmão? Às vezes serve pra que Adão era feliz porque não tinha sogra, né? Aí o seminarista perguntou, e que era a serpente no jardim? Era coisa maldosa, né? Uma horror isso aí. Bom, nós continuando, então. Ali, então, o sentido é monogamia. Ele tem que ter só uma mulher. É aquela ali. Ele não vai adulterar.
É aquela ali. É a Vanessa? É. Então tá. É a Vanessa. Ah, é a Rochelle? O pastor não quer dar exemplo do nome da igreja. É o nome dele, ela é a Whitney. É a Britney. Então é aquela ali. E você vai ser fiel àquela mulher. Você não vai assistir filme pornográfico. Porque isso é adultério também. Você vai evitar fantasias sexuais com outras mulheres. Porque isso é adultério também. Você vai ter um bom comportamento com o sexo oposto. Cuidado quando você chega para uma mulher. Oi, minha linda, tá cheirosa. Cuidado. 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 Então, vai ser marido de uma só mulher. E você vai ser fiel. E você vai cuidar daquela mulher. O melhor que você pode. Às vezes o homem, por ser pecador, nunca vai conseguir satisfazer a mulher perfeitamente. Mas ele vai se esforçar. Então ele vai ser marido de uma só mulher. Não adianta Paulo chegar no verso 11. Tu tem que ser digna. Tu tem que cuidar da tua língua. E tudo que tu... tem a terceira característica, né? Que tudo que ela fosse fazer, ela ia fazer bem, né? Ela ia ser confiável e tal. Não adianta bater na mulher e deixar o homem bem lindão. Não! É um casal de diaconato exemplar. Então o homem vai ser marido de uma só mulher. E ele vai governar bem os seus filhos. E vai governar bem a sua casa. Então ele vai ser um bom pai e um bom marido. Verso 12. Pai e bom marido. E aqui nós vemos que ele está fazendo paralelo com os presbíteros. No versículo 4 e 5 do mesmo capítulo, ele fala algo muito semelhante ao versículo 12. Que os presbíteros, eles também têm que governar bem a sua casa. Porque se eles não governam bem a casa deles, como é que eles vão cuidar da igreja de Deus? Então, a liderança da igreja eclesiástica, que as partes de diaconato e presbíteros eram apenas por homens, teria então que estes homens, antes de quererem ser bons líderes na igreja, eles teriam que ser líderes dentro de casa. Porque se você não consegue liderar a tua mulher, você não consegue liderar os teus filhos, como você vai liderar a mulher dos outros, o filho dos outros? Nós vemos muitos obreiros que vem uma criança da igreja passando trabalho, eles choram. Tá, mas e o teu filho? Não adianta você querer cuidar da menina lá. Olha aquela menina, coitada. Mas é tua filha. Você fica, aquela irmã que está sofrendo. Mas é tua mulher. Então, o primeiro ministério da gente é a nossa casa. Não adianta você ser um grande homem aqui dentro dessa igreja, uma grande mulher, e o teu casamento está despedaçando, a tua relação com teus filhos é horrorosa, teus filhos não te amam, você vive uma relação conturbada, você não é um homem abençoador. Então, irmãos, para trabalhar na obra de Deus, não basta saber tocar. Saber tocar, o ímpio também toca. Toca ou não toca? Não tem ímpio, não tem ateu que toca super bem? Não. Cantar, até endemoniado canta. Pregar, Judas Iscariotes expulsava o demônio, pregava e curava, e ele era filho da perdição. Então, irmãos, dentro de casa, o homem que é casado e se tiver filhos, ele precisa procurar ser um pai exemplar e um marido exemplar. E quem vai dizer se o homem é exemplar ou não, não é ele. É a mulher dele. Chama a mulher dele aqui. Ele é exemplar? De 0 a quanto, pastor? 0 a 10. 0 a 10 é muito, diminui. Chama os filhos. Chama os filhos aqui. E aí? Tudo bem? Tudo bem? Papai é exemplar em casa? E eu respondo. Responde que sim. Sim. Então, os homens precisam... Há uma crise masculina no mundo, não há? Há uma crise. E a referência de homem tem que sair da igreja. Porque nós servimos a um grande homem chamado Jesus. E ele deu a vida pela noiva dele, que é a igreja. Então nós também temos que dar a vida pela nossa mulher. Vamos ficar em pé. Então, o diaconato que inicia no verso 8 e vai até o 12 é encerrado a conclusão de raciocínio de Paulo no versículo 13.
E no versículo 13 ele fala duas coisas que serão alcançadas, verso 13, duas coisas que serão alcançadas caso o diácono seja um bom obreiro. O que vai ser alcançado se o diácono for um bom obreiro? Número 1, verso 13, uma excelente posição. O que significa o termo excelente posição? Significa que o diácono será admirado pela igreja. Muitas pessoas dizem, não quero ser diácono. Não quero. Muitas pessoas são eleitas para serem diáconos. Esse ano não, pastor. Desprezam algo maravilhoso. Desprezam algo grandioso. E por que o diácono vai receber uma excelente posição? Porque a Bíblia diz que Deus exalta quem se humilha e humilha quem se exalta. E o diácono, ele é alguém que se humilha. E Deus vai te exaltar, meu irmão. Eu quero dizer para você que está aqui essa noite, você que nos assiste, que quer trabalhar na obra. Que às vezes você não é reconhecido aqui dentro como você gostaria. Você vai ser exaltado por Deus. Jesus é o servo ideal. Filipenses capítulo 2 diz que Jesus se humilhou tanto que ele se fez semelhante a nós. E aí Deus o exaltou colocando o seu nome acima de todo nome. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso significa que se você se humilhar, se você servir a todo mundo, sem ficar preocupado se vão te agradecer, sem ficar preocupado se você vai ser reconhecido, por que ele recebeu essa promoção na igreja e eu não? Quando você se desprende disso, quando a sua única vontade é servir a Deus usando o teu talento, o teu dom, Deus vai te colocar numa excelente posição dentro da igreja. Deus vai fazer com que as pessoas te valorizem, te reconheçam, e você vai ser uma pessoa com uma excelente posição. Segundo lugar diz que o diácono, se ele fizer o seu trabalho direito, ele vai alcançar uma grande determinação na fé em Cristo Jesus. O que significa, verso 13, a expressão grande determinação na fé em Cristo Jesus? Significa que quando nós trabalhamos na obra de Deus, a nossa fé fica mais determinada, fica com mais confiança. Algumas pessoas dizem assim, pastor, eu quero ser membro, tá? Quero, mas eu não quero fazer nada. Eu vou sentar, morrer. Quando acabar o culto, eu ressuscito e vou embora. Eu não quero fazer nada, não quero meu nome em escala nenhuma, eu não quero que... Por que tu não quer, irmão? Porque eu não quero me incomodar. Então morra, irmão. Morra. Ora, Deus, eu quero morrer. Porque, irmão, toda relação social, você vai morrer sem casar, sem ter filho, vai morar numa ilha... Porque se você conviver com os seres humanos, lembre que todos são pecadores, você vai acabar se incomodando. E Paulo vê isso com olhos bons. O ministério, ele trabalha virtudes em nós, irmãos. Por exemplo, Gálatas 5, 22, 23, fala das 9 virtudes do fruto do Espírito Santo. Dentre elas tem uma virtude chamada longanimidade. O termo longanimidade significa uma longa paciência com pessoas irritantes. Quem aqui conhece uma pessoa irritante? Diga amém. Amém. Quem aqui é uma pessoa irritante? Amém. Então, o ministério, ele nos obriga a gente levar desaforo para casa, trabalhando o domínio próprio. O ministério nos obriga a nos sacrificar. O ministério nos obriga a nós, muitas vezes, sofrermos pela causa de Cristo. Mas, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. É no ministério também que acontecem grandes testemunhos. É no ministério também que acontecem grandes milagres. É no ministério que nós somos instrumentos para restaurar casamento, crianças, mulheres, homens. Te disponha. E Deus vai te dar uma grande determinação na fé. Você vai ficar com mais fé ainda, porque você vai ver Deus agindo através das tuas mãos. E você é as mãos de Deus na terra. Deixe Deus usar a tua vida, use teus talentos, use tuas aptidões, e Deus vai fazer grandes coisas através de ti. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar, encerrando o nosso culto, mas antes eu quero orar pela palavra.
E depois o irmão Derceu orará para o encerramento do culto. Vamos orar. Deus, como essa palavra foi importante para a nossa igreja. Muitas vezes, Deus, nós não queremos servir. Mas o teu próprio filho disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Dando o exemplo que nós não nascemos para ser servidos, principalmente, ainda que seremos e necessitamos, mas o principal objetivo nosso, ou o nosso objetivo, é servir. É por isso que ninguém nasce sem talentos e ninguém se converte sem receber no mínimo um dom. Porque nós estamos sendo convocados para servir. De alguma forma, com mínimas coisas que para nós não tem importância nenhuma. Assim como o minguinho parece não ter importância nenhuma, mas quem já perdeu um minguinho sabe que faz diferença. Tudo é importante no corpo. Todos são importantes. Todos aqui são importantes. Deus, nos ensine a amar o serviço cristão, dentro e fora da igreja. E que essas 4 características estejam na nossa vida. Que nós sejamos homens e mulheres íntegros. Homens e mulheres com uma boa reputação. Homens e mulheres que cumprem a sua palavra. Homens e mulheres sem nenhum vício. Homens e mulheres que não amam o dinheiro a ponto de deixarem a fé, mas amam ao Deus de Israel. Segundo lugar, Senhor, pedimos que o Senhor nos dê uma fé que nós possamos declarar com a boca o que está no nosso coração. Que nós criamos todos os dias da nossa vida na morte do Teu Filho pelos nossos pecados. Porque o mundo está nas mãos do diabo. Quando nós ouvimos o que passa na rua, nós vemos o mundo está nas mãos de Satanás. Não há esperança para o mundo. O mundo é guerra, o mundo é fome, o mundo é desigualdade, o mundo é ódio, o mundo é idolatria, o mundo está nas mãos do diabo. Por isso, Pai, fortaleça a nossa fé no Cristo que venceu. Também, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus, para que nós, quando formos trabalhar na Tua obra, sejamos um obreiro aprovado. Não arrastemos o nosso pé para trabalhar para Ti. Não cheguemos na igreja emburrados para trabalhar para Ti. Não falemos que estamos fazendo algo para a igreja ou para o pastor, mas reconheçamos que estamos numa grande obra, tirando vidas do inferno e sustentando as que estão no céu. E cada coisinha que é feita na igreja, o Senhor se alegra tanto, um povo engajado que ama te servir. E por último, Pai, mas não menos importante, salva a nossa família, Senhor. E que a salvação da nossa família não seja atrapalhada pelo nosso mau testemunho. Que a salvação da nossa casa não seja prejudicada pelos nossos hábitos, pelas nossas palavras e carnalidades. Que nós sejamos pessoas que colaborem com a salvação da nossa casa. Aquele que é marido, Espírito Santo,
Ajude a todos nós que somos maridos a que sejamos bons a nossas esposas como tu és bom com a tua noiva, que é a igreja. Aquele que é pai, que seja um pai abençoador, que seja um pai abençoador, que seja um pai que ensine a escritura para os seus filhos desde pequeno. Aquela que é esposa, que o Senhor ajude ela a ser uma ajudadora e não uma atrapalhadora, mas uma ajudadora, alguém que se dispõe a ajudar o marido no seu ministério, alguém que cuida da sua casa, que é uma boa mulher, uma bênção na vida deste homem. E se ela é mãe, que ela seja uma boa mãe. E se ela tem uma filha, que a filha olhe para sua mãe e diga: quando eu crescer, eu quero ser como a mamãe, uma mulher de Deus. Que assim seja, para que possamos servir na igreja sem hipocrisia nenhuma. Em nome de Jesus. Amém.